Boa noite a todos, a graça e a paz. Eu não compartilhei um versículo, mas eu quero lê-lo antes da mensagem. Eu quero falar diretamente a você, porque muitas vezes nós falamos, puxa vida, mas não estou lá na frente cantando, ninguém vê o que eu faço, e a tendência natural é a gente ficar meio de farol baixo, não é verdade? Mas hoje eu escrevi a meditação que vai amanhã, no nosso devocional diário, e eu fui tocado por esse verso de Apocalipse 2:2, não precisa abrir, mas só preste atenção. Deus dizendo para você, preste bem atenção: conheço as suas obras, conheço o seu trabalho e conheço a sua perseverança. Amém? Não importa se ninguém saiba disso, Deus sabe, e Ele se importa com você. Amém? Abre sua Bíblia comigo para Mateus capítulo 17. Temos estudado sobre a vida de Jesus e hoje nós chegamos nesse capítulo 17. Vamos falar sobre a transfiguração de Jesus. É um texto muito conhecido, não tenho muitas coisas para ensinar, eu sei que você já sabe, mas quero de fato compartilhar a transfiguração como base para a nossa adoração. Cantamos muitos cânticos hoje à noite e você possa ser realmente motivado, desafiado a entender essa palavra e ser tocado por Deus, de alguma forma, a fazer desse texto, dessa cena da transfiguração, um motivo, uma base para a sua adoração. Certa vez Jesus estava conversando com uma mulher samaritana, você conhece essa história, e ela disse o seguinte: Senhor, qual monte é sagrado? Ela era uma mulher samaritana, e ela disse então para o Senhor Jesus: olha, os nossos pais nos ensinaram que aqui no Monte Gerizim é um monte sagrado, é um monte abençoado, mas os judeus dizem que é lá em Jerusalém, no Monte Sião, que é o monte sagrado. Faz mais de 2000 anos que Jesus teve essa conversa com a mulher samaritana, e ainda hoje, muitos cristãos estão indo atrás de monte sagrado. Muitos cristãos acham que um determinado lugar é mais especial do que o outro. Muitos cristãos acham que lá é melhor do que aqui. Muitos cristãos acham que Deus age em determinados lugares mais do que em outros. Então o Senhor Jesus olhou para aquela senhora e diz: olha, mulher, chegou a hora em que nem nesse monte, nem naquele outro, as pessoas vão adorar a Deus, porque Deus não quer adoradores de local. E ele então diz para aquela mulher: olha, Deus é Espírito, Ele está em todos os lugares, e Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura para serem seus verdadeiros adoradores. Nós ficamos tão acostumados, meus queridos, com o louvor, com a leitura da palavra, com as orações, que as coisas parecem se tornar muito normais para nós. E eu fico preocupado e quero nos motivar hoje à noite, para que a gente não venha para o culto da mesma maneira que a gente vai para uma pizzaria, para uma pastelaria. É um lugar legal. Nós nos encontramos lá na pizzaria ou na pastelaria com amigos, irmãos, oramos lá, agradecemos pela comida. Mas o culto é diferente. O culto é diferente e nós vamos ver isso hoje à noite. Nós terminamos a nossa semana, nosso sermão na semana passada, em Mateus 16, quando Pedro fez a grande confissão. Eles entenderam, depois de 3 anos andando com Jesus, as pessoas ainda não tinham uma concepção adequada a respeito de quem era o Senhor Jesus. Achavam que ele era um profeta, um grande homem, mas quando Jesus perguntou para os seus discípulos: e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Então Pedro disse: tu és o Cristo, o Messias, o Rei. O Senhor é o Filho do Deus vivo. Então eles tinham um entendimento de quem era Jesus. Mas hoje, neste sermão, eu quero mostrar para você que Jesus diz assim: olha, tudo bem, vocês têm uma compreensão de quem eu sou, mas eu vou dar para vocês um gostinho da eternidade, da minha glória.
Eu vou abrir as portas da eternidade para que vocês não só compreendam quem eu sou, mas para que vocês vejam quem eu sou. E Jesus então escolhe 3 discípulos para essa experiência maravilhosa. E eu quero propor para você nessa noite que a manifestação de Jesus na sua glória, ela desperta os discípulos a verem, a terem uma visão da divindade do Senhor Jesus. E lá no monte, onde o Senhor Jesus leva os seus discípulos, nesta visão eu vou distribuir em 3 cenas, para que nós possamos compreender esse momento. São 3 cenas marcantes, que o Senhor Jesus levou os seus discípulos para terem uma experiência, para que os seus discípulos pudessem ver. Olha comigo no Mateus capítulo 17, versículos 1 e 2. Aí nós temos a primeira cena. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Olha que interessante. A primeira cena que eu vejo aqui é a cena da transformação de Jesus. Veja, o versículo começa dizendo 6 dias depois, e a nossa pergunta tem que ser: que cronologia é esta que o autor aqui, o escritor, está colocando? 6 dias depois do quê? E nós temos que voltar um pouquinho antes os nossos olhos. Ele diz no versículo 26 do capítulo anterior, Mateus 16, 27, diz assim: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Depois que Pedro confessou que ele era o rei, o Messias, o Senhor Jesus olha para eles, os seus discípulos, e afirma isso, que o rei vai vir na sua glória, ele vai reivindicar o trono do seu pai Davi, ele vai estabelecer aqui o seu reino. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito, com as suas obras. Garanto-lhes que alguns, não todos, alguns dos que aqui se acham, não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então, 6 dias depois que ele falou isso, ele está provavelmente no Monte Horebe, é um monte muito alto. A maior parte do ano, ou quase todo o ano, está nevado. Então ele não subiu no topo do morro, mas ele foi em alguma galeria daquele monte. Não porque lá era um lugar sagrado. Eu não sou contra se você me chamar para ir para um monte orar, desde que você entenda que nós estamos, talvez, abrindo mão dessa, mas não adianta levar seu zap, seu telefone. Esse é o problema. Nós irmos para uma fazenda orar, para um campo, para um monte, não tem problema nenhum com isso, desde que você não tenha a concepção de que lá é um lugar sagrado. Mas lá, como aqui, é um lugar onde nós, como povo de Deus, podemos desligar a televisão, desligar o celular, o zap por algum momento e dizer: eu vou me dedicar a Deus. Então, 6 dias depois que Jesus prometeu que alguns dos seus discípulos iriam ver a glória dele, ele deu essa experiência para 3 desses discípulos: Pedro, Tiago e João. Por que ele escolheu 3? Por que ele não escolheu 6? Esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, já tiveram outras oportunidades de experimentar coisas maravilhosas com Deus. Então quero falar algo para você de início. Muitas vezes nós queremos ver Deus abençoar, nós queremos ter experiências grandiosas com Deus. Mas você está tendo experiência de intimidade com Deus? Parece-me que esses 3 discípulos, eles tinham intimidade com o Senhor. Por isso eles podiam experimentar grandes experiências com Deus. Um versículo que marcou o meu casamento e tem marcado a minha vida até hoje, Salmo 25:14. Ali o salmista diz: olha, a intimidade do Senhor não é para qualquer um. Não está escrito isso lá não. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para todo mundo?
é para os que o temem, para os que o levam a sério. Então esse grupo teve o privilégio de ser levado em particular para um monte. E se você ler o texto paralelo em Lucas, o texto lá de Lucas diz que Jesus subiu ao monte com os seus discípulos para orar. E quando ele chega ali, e ele está em oração, ele abre a porta da eternidade. Ele abre a porta para que os seus discípulos possam ver Jesus como Jesus é, de fato, o Rei, na sua glória. E o escritor bíblico, ele não tem palavras para descrever aquela cena. Então ele usa a figura de linguagem. Ele diz no versículo 2 que ali Jesus foi transfigurado. A palavra transfigurado é a palavra que nós usamos para descrever o que acontece com um madruvá que entra num casulo e depois de um tempo voa como uma borboleta. Nós chamamos isso de metamorfose. Jesus sofreu uma metamorfose ali na frente dos seus discípulos. Ele foi mudado no seu aspecto. Os discípulos, diante dos discípulos, Jesus se apresentou como o Rei glorioso que um dia virá. E os discípulos olharam para a sua face e viu que a sua face brilhava como o sol. Quantos de vocês conseguem olhar para o sol? Muita dificuldade. Ninguém consegue olhar vivamente para o sol. E foi essa a impressão que os discípulos tiveram. Marcos, quando ele registra essa mesma experiência, ele tenta usar uma outra figura de linguagem. Ele diz que as roupas de Jesus eram tão alvas, tão brancas, como nenhum lavandeiro no mundo inteiro conseguia alvejar. Então nós estamos diante da transformação do Rei Jesus. Aquilo que ele é, aquilo que mais para frente ele próprio vai dizer em Mateus 24, que um dia ele vai vir com as nuvens do céu e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Mas ele não vai vir mais como um servo humilde, ele vai vir como Rei todo-poderoso. Então nós precisamos olhar para isso e agradecer a Deus por nós termos registrado. Mas eu não expliquei para você por que ele escolheu 3. Você está no capítulo 17, chega no capítulo 18 e vai vasculhando os seus olhos aí para frente. Versículo 16 comigo. O contexto aqui é aquele que se alguém pecar, lá no versículo 15, diz, olha, se o seu irmão pecar contra você, conta para a igreja. Amém? Não. Ele está dizendo, olha, se alguém pecar contra você, vai sozinho, conversar com ele, confrontar o pecado dele. Se ele te ouvir, aleluia! Não importa o pecado dele. Se ele te ouvir e arrepender, perdoa-o, ponto final. Mas se a cerviz for dura, diz aqui o versículo 16, mas se ele não quiser te ouvir, o que você deve fazer? Leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Essa é a razão porque Jesus levou 3 discípulos, para confirmar a verdade de que ele havia transfigurado, transformado na presença dos seus discípulos. E mais para frente Pedro vai escrever uma carta e vai se lembrar desse momento que ele esteve lá. Essa é a primeira cena que eu vejo aqui, a transformação de Jesus, versículos 1 e 2. Mas há uma outra cena maravilhosa, que eu estou chamando de a exaltação de Jesus. Olha comigo, capítulo 17, versículos 3 e 4. Naquele momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui, se quiseres farei 3 tendas. Pedro era do tipo que faz, para depois pensar. E muitas vezes quando ele pensava, ele via que agiu errado. Mas a gente precisa de pessoas assim. A gente precisa de pessoas que arregaçam as mangas e faz. Mas a gente precisa de pessoas também que refletem. E às vezes puxam a orelha do Pedro. Mas ele diz, olha, eu vou fazer 3 tendas. Eu farei uma para o Senhor, farei uma para Moisés e uma para Elias.
Aí eu pergunto, mas como é que Pedro sabia que era Moisés e Elias? Não tinha Facebook naquela época, não é verdade? Não tinha fotografia para ele dizer, não tinha. Lucas, capítulo 9, não precisa ir lá, ele narra essa mesma cena, só que ele dá alguns detalhes legais. Lucas diz que Moisés e Elias apareceram diante dos discípulos na glória do Senhor Jesus e estava conversando acerca da sua partida. A palavra é êxodo na língua grega. Traz à sua memória alguma coisa? Assim como o povo de Israel, no passado, esteve aprisionado no Egito, e houve um êxodo em que Deus os tirou, os libertou, e os levou para a terra prometida, agora vai acontecer com Jesus. Por um tempo, ele esteve aprisionado aqui, nesse mundo, como servo de Deus. Mas agora, ele vai partir, ele vai para a glória do Pai. Quando você lê João capítulo 17, na sua oração sacerdotal, ele diz assim para o Pai, Pai, agora eu completei a obra que vim aqui fazer, eu glorifiquei o teu nome. Então ele diz assim, agora, Pai, glorifica-me com a glória que eu tive com o Senhor antes de todos os tempos. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, olha, eu completei a obra, agora estou pronto para ir embora para casa. E era isso que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus. Talvez Moisés, falando com Jesus, conversando acerca de tudo aquilo que a lei falava acerca do Messias. E eles estavam conversando diante dos discípulos. E eles estão ouvindo. E o Pedrão pensou, esse é Moisés. E de repente o outro começa a conversar com Jesus, falando de tudo que os profetas anunciaram acerca da vinda do Messias. Eles identificaram. Por isso, meus queridos, eu tenho ensinado isso para vocês. Tem muitas pessoas que acham que quando nós chegarmos lá no céu, a gente vai olhar para o povão assim e vai falar, estou sozinho aqui, quem que é esse povo? Ai meu Deus do céu. Se nós não nos conhecermos lá, que coisa mais esquisita. Eu tenho plena convicção que ao chegarmos lá, nós vamos, claro, conhecer o nosso Salvador. E nós queremos estar com Ele. Mas nós vamos conhecer uns aos outros também. Tem um cântico que diz, quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão, a uma só voz, conta-nos, Titão, como você venceu e chegou aqui? E o Titão vai gritar dos altos céus. Foi graça, meus irmãos. Foi pela maravilhosa graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. A prova de que nós vamos conhecer uns aos outros é o fato de que Moisés e Elias estão ali na glória, conversando com o Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, eu acho muito interessante que o Pedrão, ele é meio estourado. Vocês já prestaram atenção que ele sempre é o primeiro de tudo? Quando Jesus estava andando sobre as águas, os discípulos com medo, e Jesus grita, ei, sou eu. Quem é que gritou primeiro? Se é o Senhor, então manda eu andar sobre as águas. Pedrão. Mas os dois homens, Moisés e Elias, estão conversando com Jesus, e os discípulos estão ouvindo. Eles estão falando que agora Jesus, o Rei, o Messias, o Filho de Deus, vai deixar esse mundo e vai ser exaltado na sua glória, onde hoje ele está, assentado à direita de Deus. Por isso esta é a segunda e importante cena desse texto. Jesus foi transformado diante dos discípulos e agora ele está sendo exaltado pelos dois grandes homens do passado, dois grandes santos do passado, Moisés e Elias. Mas há um terceiro pensamento que é muito importante. Mas antes desse terceiro pensamento, deixa eu só concluir uma ideia do versículo 4. Então Pedro disse a Jesus, Senhor,
é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Eu acho que a ficha ainda não tinha caído para Pedro. Pedro quer colocar Jesus no mesmo nível. Ele quer fazer uma tenda para cada um, mostrando que os 3 estão no mesmo patamar. Pedro não era flamenguista, né? Mas olha, os 3 estão no mesmo patamar. Queridos, adoração é para contemplar a Deus, é para maravilhar-se com a sua grandeza. É por isso que nós cantamos. Quando você está aqui, você não está pedindo pizza. Espera um momento, a pizza chega, você come e reclama da pizza, vai embora porque ou ela está fria ou porque não está no seu sabor. Não faz isso no culto. Você não está aqui apenas como um participante. Você está aqui como um adorador, pronto a oferecer um culto a Deus. E pensamentos errados e palavras erradas quebram esse momento. Por isso, nossos ouvidos devem estar atentos e os nossos olhos devem estar abertos para ver a glória de Deus. Isaías, quando foi ao templo adorar, o que ele falou? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele teve uma visão de Deus. Talvez nós não tenhamos essa visão agora, mas nós podemos vê-lo espiritualmente, podemos vê-lo pelo ensino da palavra, podemos vê-lo pelo ensino dos cânticos que são cantados, pelas orações. Por que eu acho que Pedro deu uma nota fora? Veja comigo o versículo 5. É a última cena que eu vejo aqui, eu estou chamando essa cena de proclamação sobre Jesus. Versículo 5 diz que enquanto ele ainda estava falando, quem é que está falando? Pedro. Enquanto Pedro está dizendo, olha, Jesus está no mesmo patamar que Elias e Moisés. Deus interrompe a fala de Pedro. Deus interrompe o fato de que nós não podemos, em momento, em hipótese alguma, colocar Jesus como um entre outros. Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos, porque Ele é Deus encarnado. Quando o islamismo fala para nós que Jesus foi um grande profeta, mas Maomé foi o último e maior dos profetas, eles estão rebaixando a pessoa do Filho de Deus. Quando Pedro fala, eu vou fazer 3 tendas, Deus interrompe esse momento e diz assim, cala a boca, Pedro, você não sabe o que você está falando. Olha o que diz o versículo 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. Onde é que você via nuvem vindo sobre o povo de Deus? Velho Testamento era chamada de Shekinah. Quando Deus descia sobre o tabernáculo e visivelmente se apresentava para o seu povo. Deus está aqui se manifestando de uma maneira visível. Veja como esse momento no monte, essa cena é tão gloriosa. Nós estamos vendo a transformação gloriosa de Jesus. Nós estamos vendo 2 santos do Antigo Testamento vindo em glória conversar com Jesus. E para não deixar barato, o próprio Deus, Pai, se manifesta nesta festa. E ele diz assim, e dela, da nuvem, saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no, obedeçam-no. O que Pedro está ouvindo da voz de Deus nesse momento é, Pedro, você teve uma grande confissão alguns dias atrás, mas você ainda está equivocado, embora você esteja vendo uma grande visão da manifestação da glória de Jesus. Ele não é como os outros. Ele é superior a todos, porque Ele é o meu filho amado. Ele é divino, Pedro. Ele é Deus. E você deve adorá-lo, e você deve obedecê-lo, Pedro.
Meus queridos, algum tempo depois, o Senhor Jesus entregou sua vida, a gente vai estudar sobre isso, foi assunto ao céu. E mais ou menos 30 anos depois dessa experiência, Pedro escreve a sua carta. E na sua segunda carta ele diz assim: porque sei que em breve deixarei este tabernáculo. Ele está se referindo à sua vida, ao seu corpo. Como o Senhor Jesus já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sempre sejam capazes de lembrar das verdades, dessas coisas que eu tenho ensinado. Se há uma motivação de um pastor, de um professor, é que os seus alunos, os seus discípulos, nunca se esqueçam das verdades que eles têm aprendido, que eles têm ouvido. Por isso a gente precisa estar sempre repetindo às vezes essas verdades, para que elas cravem na nossa mente, no nosso coração. E Pedro diz algo muito importante, ele diz assim: meus irmãos, de fato, nós, os apóstolos, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Isso é a história dos gregos. Os gregos é que tinham grandes fábulas sobre grandes divindades. Mas Pedro está dizendo, nós não inventamos fábulas inventadas por nós, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos, diz o apóstolo Pedro, testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos, conclui o apóstolo Pedro, ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro é um testemunho da verdade. Por isso sempre quando nós falamos que nós não precisamos de outra verdade, porque aqueles que estiveram com Jesus deixaram para nós registrado. Ou nós cremos nessa verdade, ou não tem outra verdade para crer. Por isso, volta comigo lá, para você estar aí ainda. Logo depois dessas 3 cenas, da transformação de Jesus, da sua exaltação diante dos santos do Velho Testamento, e diante da proclamação do próprio Deus Pai, de quem era o Senhor Jesus. Quando Deus falou do meio da nuvem, versículo 6, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra, e ficaram aterrados, com medo. Eu penso que ter uma visão de Deus não deve ser uma coisa muito, na nossa condição, muito legal. Todas as vezes que nós vemos isso, a reação daqueles que viram a Deus foi de pavor, porque não faz parte desta vida que nós estamos vendo aqui. Mas o versículo 7, o texto que o nosso irmão leu para nós hoje à noite, o Almiro, diz que Jesus se aproximou dos discípulos, tocou neles, porque eles estavam de olhos fechados, eles estavam talvez até abraçados um com o outro de medo, aterrados daquela visão. E Jesus chega perto dele, toca neles e diz: levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém. A porta da eternidade foi fechada. E agora eles estão vendo Jesus, que andou com eles durante 3 anos. Mas agora eles não só têm uma compreensão de quem é Jesus, eles têm uma visão de quem é Jesus. Meus amados, nós temos já hoje estudado 11 lições sobre a vida de Jesus. Quando Deus planejou enviar Jesus, o que ele fez? Lá atrás, ele ficou em silêncio por 400 anos. Mas isso não significa que Deus ficou inativo. Ele preparou o mundo para enviar o seu Filho. Aí então ele envia um anjo no tempo certo, para conversar com Zacarias, um sacerdote, e dizer: você vai ser pai do precursor do meu filho. 6 meses depois, ele manda o mesmo anjo para uma jovem, e diz para ela: você vai ser a mãe do Messias, o meu filho. Nós vimos que Jesus nasceu como uma criança normal, cresceu, temos algumas notícias, quando ele tem lá seus 12 anos de idade,
Depois a Bíblia silencia, e nós vamos encontrá-lo agora com quase 30 anos de idade. Ele é batizado, ele é tentado e vence a tentação, vence o tentador por nós. Ele é ungido pelo Espírito Santo, e logo em seguida nós aprendemos que ele se apresenta para Israel, fazendo o seu primeiro discurso como Messias. E ele lê então Isaías, capítulo 61. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar boas novas, para curar os enfermos e tal. E ele diz então: hoje se cumpriu esta profecia. Isso foi demais para os nazarenos que expulsaram ele da cidade. Nós vimos que Jesus andou em Jerusalém realizando muitos milagres, sinais, para que o povo pudesse entender quem era de fato o Senhor Jesus Cristo. Como eles não entenderam, o Senhor Jesus levou esses discípulos lá para Cesareia de Filipe, e ali teve uma EBD particular com eles. E ele pergunta: quem eu sou? E Pedro faz essa revelação: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E hoje, o Senhor Jesus deu a eles, a Pedro, Tiago e João, uma oportunidade ímpar de ver a eternidade e ver Jesus na sua glória, o Rei glorioso que um dia voltará. Nós cantamos sobre isso, e eu quero aplicar essa mensagem da seguinte maneira: nós não podemos tratar o culto da mesma forma que nós pedimos uma pizza. Nós não podemos tratar o culto da mesma forma que nós compramos um pastel. É muito gostoso comprar pizza e comer pastel, mas o culto é muito mais maravilhoso. Por isso eu quero deixar 3 desafios para você hoje à noite, com base nesta mensagem. O alvo do culto. Coloca isso no seu coração. O alvo do culto é a adoração a Deus. Quando você sai da sua casa, deixando o seu lar, enfrentando o trânsito, vindo aqui sem medo do Covid para cultuar, é a Deus. É gostoso ter os irmãos cantando, é gostoso ter o pastor falando a palavra de Deus, mas a coisa mais importante, a pessoa mais ímpar e singular nesse momento é o nosso Deus. E você precisa aproveitar cada momento que você está aqui. Quando você chega aqui, você já deve cumprimentar os irmãos e sentar no seu lugar e dizer: Deus, eu estou aqui hoje à noite porque eu quero que o Senhor fale ao meu coração. Eu quero ver o Senhor, que não seja visível, mas eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu entrei, meu Deus. Toca na minha vida, fala comigo. O culto não é um lugar de fazer tendas. Se você ler os versículos seguintes, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo que Elias já veio. Preste atenção que Jesus está dizendo: olha, Elias já veio. Eles rejeitaram esse Elias que é João Batista, por isso o reino foi adiado. E vai vir um outro Messias, vai vir um outro João Batista, um outro Elias, que vai preparar o meu caminho. Isso nós acreditamos que vai acontecer na grande tribulação. E aí então, os versículos 14 para frente, eles pegam um camarada que está endemoniado. Então, culto não é lugar de fazer tenda, é lugar de aprender da palavra, de ser fortificado na fé, para voltar para o mundo e falar do nosso amor por Jesus Cristo. Qual é o propósito do culto? O propósito do culto é falar sobre Jesus, sobre mais ninguém. Sobre o que Moisés e Elias estavam conversando? Sobre Jesus, sobre a sua partida. O tema do culto tem que ser Jesus. O tema do culto não sou eu, o tema do culto não é você. É o Senhor Jesus quem merece toda a honra. E por último, qual é a missão do culto? Para que existe um culto? Qual é a finalidade? É dar a você um gostinho do céu. É dar a você um gostinho da presença de Deus aqui. Como Jesus fez com esses 3 discípulos. Mas chamando você para uma decisão
chamando você para uma tomada de atitude. A missão do culto exige uma decisão. Deus falou para os seus discípulos: este é o meu filho, eu o amo, vocês devem ouvi-lo, vocês devem obedecê-lo. A questão é, você está obedecendo a Deus? Nós estamos obedecendo a Deus? Será que ao final de cada culto eu e você podemos dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, estou pronto, não tenho forças, mas estou pronto para fazer a tua vontade, vai doer, mas estou pronto, Senhor. Será que hoje à noite eu tenho mãos levantadas para dizer: Senhor, estou aqui, eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. Eu vou descer do monte hoje, amanhã, segunda-feira, terça, quarta, e os dias que eu viver nesta semana, e durante todos os dias que eu viver, até a volta do Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero viver para a tua glória, eu quero viver para que o Senhor seja exaltado. E por último, não tenha uma atitude de consumidor. Você não está aqui para comprar pizza, nem pastel. Tenha uma atitude de adorador. São esses que Deus procura. São nesses que Deus tem prazer. Nós vimos o nosso Jesus ser transformado, exaltado, e houve uma proclamação maravilhosa. O que os anjos falaram? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Quando você vir para o culto, quando você estiver na sua casa e fizer uma oração, lembra que a vida espiritual não é isso que você vê. A porta vai estar fechada por enquanto, mas um dia essa porta vai ser escancarada para nós, e nós vamos ver toda a realidade daquilo que hoje nós só ouvimos dizer. Que Deus abençoe, e que Deus nos ajude a sermos adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Temos mais um louvor.